Graça, paz e misericórdia, irmãos. Amém. Amém. A mensagem já está dada. Creio que foi o Espírito Santo que escolheu esse último cântico que a gente cantou ao Senhor. E é exatamente o conteúdo do que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu sinto que veio do Senhor, veio do Espírito Santo, a escolha desse último cântico. Vamos tentar aprofundar o conteúdo do que a gente cantou, e nas próximas vezes a gente possa cantar com mais realidade ainda. Isso que a gente cantou hoje. Vamos abrir nossas Bíblias. Nós estamos vendo a primeira carta a Timóteo. Vamos abrir no capítulo 4, e os versículos de 12 a 16. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 12 a 16. Se há algum título para essa mensagem dessa noite, seria ter um testemunho para ter autoridade. Todos acharam? Amém? Misericórdia? Ninguém falou nada. Amém. Vamos ler juntos? Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como também aos teus ouvintes. Amém, irmãos. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, por esse dia. Esse dia foi preciosíssimo. Ó, Senhor, e cada momento em tua presença, de fato, a abundância de alegria, como a tua palavra diz. Ó, quão bom e agradável é viver unidos os irmãos. Senhor, nós sentimos verdadeira alegria em estar com o teu povo juntos, adorando-te, Senhor. Senhor, de fato, todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Ó, Senhor, usa esse poder esta noite para alcançar cada coração. Senhor, se porventura ainda há barreiras, se ainda há resistências, Senhor, penetra no mais íntimo, Senhor. Senhor, a palavra é tua, Senhor. A tua, Senhor. Fala, Senhor. Ó, Senhor, estamos aqui para te ouvir, Senhor. Ó, Senhor, nos ajuda a ouvirmos o Senhor. Senhor, confessamos nossa debilidade, nossas carências, essa total impossibilidade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pedir para os irmãos também orar de 2 a 2 pela palavra.
versículo 12 que nós lemos diz que ninguém despreze a tua mocidade. De quem está falando? De Timóteo. Mas de uma certa forma a palavra de Deus, ela se aplicava a Timóteo, mas ela também se aplica a nós. Não sei quantos, não sei o número exato de jovens aqui, mas a primeira coisa que você deve falar para você mesmo: não despreze a tua mocidade. Você é jovem, assim como Timóteo era. Não despreza a tua vida. Não joga no lixo aquilo que Deus está te dando. E se porventura essa pode ser a sua última oportunidade, não despreza. Deus, Ele dá oportunidade a todos nós. Não desprezemos. A palavra de Deus diz que Timóteo ele era jovem, como a gente leu. Alguns estudiosos dizem que também ele era tímido. Como a gente vê na palavra, ele também era meio doente. Então, era esse o presbítero da cidade de Éfeso. Já foi abordado como era a situação ali na igreja em Éfeso. Vendo que os irmãos estão anotando, vai ter bastante coisa para anotar. Primeira, já foi falado bastante coisa sobre Timóteo, mas eu queria salientar o nome de Timóteo. O que significa o nome de Timóteo? Honra a Deus. Honra a Deus. O nome de Timóteo significa honra a Deus. Irmãos, sabe como Timóteo morreu? Timóteo morreu honrando a Deus. Timóteo obteve testemunho de ser alguém que era fiel a Deus. De fato, ele honrou o Senhor. Ontem nós tivemos um testemunho de um jovem que faleceu e obteve um bom testemunho. Eu queria perguntar para os irmãos, eu queria que os irmãos sentissem como se fosse o próprio Senhor perguntando para você: você já pensou na sua morte? Você já pensou como vai ser? Que história você vai deixar? Que legado você vai deixar? Que testemunho você vai deixar? Ontem nós vimos um bom testemunho de um jovem. Que testemunho eu quero deixar da minha vida? Como será que eu sou conhecido? O que falam de mim? O que será que as pessoas estão falando de mim? Timóteo honrou o Senhor. E sabe como que ele morreu? Timóteo morreu apedrejado pelos pagãos. Ele vivia na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade muito pecaminosa. Muito, muito, muito mesmo. Lá existia um templo que era conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E esse templo, ele tinha uma deusa com D minúsculo, como o centro daquele templo. E naquele templo, eles realizavam orgias sexuais aos demônios. Esse templo era da deusa Diana, Diana dos Efésios, a quem, em outros textos bíblicos, diz que pessoas clamaram 2 horas pelo nome dela, gritando: grande é a Diana dos Efésios. Então era uma cidade onde o clima espiritual, a coisa não estava muito boa ali, de fato. Não só na igreja, mas também na cidade. Nossa, é terrível, irmãos. Já pensou você estar num ambiente assim? E mais do que isso, o clima da igreja estava tão terrível, né? Nós vemos no capítulo 1, né, que já estavam ensinando outro evangelho. Nós vimos no capítulo 4 que esses falsos mestres que pregavam outro evangelho estavam ensinando doutrinas de demônios. Você já recebeu alguma doutrina de demônio? Você já recebeu uma mensagem seletiva, particular para você? Algo que é só para você, para mais ninguém? Onde você se sentiu especial, melhor do que os outros, onde o seu orgulho foi elevado. É isso que as doutrinas de demônios fazem.
É uma mensagem seletiva para um grupo seleto de poucos iluminados. E essas pessoas acabam caindo em orgulho, né? Como a gente viu, eles são hipócritas. Uma pessoa hipócrita tem a consciência cauterizada. A palavra ali para cauterizada era como marcar com ferro quente. Era o que eles faziam na época com os escravos. Eles marcavam com ferro quente o lugar e aquele lugar se tornava insensível. Então, nós estamos falando sobre testemunho cristão, né? E foi abordado já sobre a questão da consciência muito bem. E, irmãos, quanto mais tratamos seriamente com o pecado, irmãos, nós precisamos tratar seriamente com o pecado. Como está a nossa consciência? Será que ainda ela está insensível? Será que ainda pecamos? Somos escravos de pecados secretos? Tantas coisas que nós sabemos, nós cultivamos, nós guardamos como preciosas. E nós não queremos largar daquilo. Irmãos, nós precisamos tratar seriamente com o pecado. Porque ele nos deixa a nossa consciência insensível. E uma vez que ela esteja insensível, nós podemos naufragar na fé. Irmãos, se nós queremos ser um testemunho hoje, nós precisamos atentar para o que foi falado. Foi falado primeiro de termos um coração puro. Os irmãos lembram? Coração puro, uma consciência boa e o que mais? Fé sem hipocrisia. Irmãos, essas três coisas são o que constituem um testemunho. Coração puro, consciência boa, uma fé sem hipocrisia. Isso é testemunho. Se você tem isso, você tem testemunho. Se você não tem isso, irmão, você não tem testemunho. Irmãos, a questão do testemunho ela é muito importante para Deus. Muito importante. Muito importante mesmo. Essa epístola de Timóteo, tanto a primeira como a segunda, foi escrita num período onde a igreja já estava entrando em degradação. Os irmãos sabem o que é degradação? É como se você estivesse descendo degrau. Então, não é nada diferente dos nossos dias. Se você pegar, a gente estava falando da situação da igreja de lá daquela época. Se nós pegarmos a igreja hoje, a situação não é parecida, irmãos. Você pegar aí, o que estão dizendo dos cristãos aí fora? Irmãos, como é que está a nossa imagem no mundo? O que as pessoas falam de nós? Como é que está o testemunho cristão hoje? Está bom? Está mal? Está péssimo? Irmãos, tudo depende disso. Se você quer ser aprovado por Deus naquele dia, tudo depende disso. De você ter um testemunho. Ser um testemunho. É importante a gente saber o tempo que nós estamos vivendo. Como eu falei, a igreja estava em degradação. E a gente falou que tinha falsos mestres. Nosso Senhor Jesus disse que nos últimos dias esses falsos mestres iriam multiplicar-se. Irmãos, a gente não vê isso por todo lado. Dá para contar nos dedos quantos pregam a sã doutrina. Nós podemos contar no dedo. E até se tornam irmãos notáveis para nós. Aí a gente começa a falar, puxa, fulano de tal hora. Outro ali, nossa, aquele irmão ali é muito bom. E aquele outro também é muito bom. Mas e os falsos mestres? Será que dá para a gente contar? Não dá para contar. Já se tornou inumerável o número de falsos mestres. Nosso Senhor também disse que nos últimos dias o amor se esfriaria de quase todos. Irmãos, isso choca meu coração. Isso dói meu coração. Saber que o amor de quase todos se esfriaria.
Isso o Senhor falou em caráter profético. Eu pergunto a você, isso já se cumpriu ou não se cumpriu? Irmãos, no meio da igreja, não estou falando do mundo, da igreja, o amor se esfriou ou não se esfriou em grande parte? Hoje, o Senhor conta com poucos. Irmãos, eu espero que esses poucos sejam eu e você. Irmãos, não é para isso que nós estamos aqui, não é para isso que nós largamos as nossas casas. Nós podíamos ter ficado em casa, nós somos servos de Deus, nós amamos o Senhor, nós temos a vida cristã, a vida da igreja. Mas por que nós separamos esse tempo? Um feriado, 4 dias. Por que nós separamos esse tempo, irmãos? Para que nós estejamos entre esses poucos. O amor não se esfria. Irmãos, como que o amor se esfria? Basta que nós se isolemos. Basta que nós não aproveitamos as oportunidades que o Senhor nos dá. E jovem, como eu falei da morte no começo, você sabe quanto tempo de vida você ainda tem nessa terra? Irmãos, para alguns, essa pode ser a última oportunidade que Deus está dando. Irmãos, não despreze essa oportunidade. Jovem, não despreze a tua mocidade. Seja um exemplo onde você está. Seja um padrão. Seja um modelo. Para nós vermos mais ainda o caráter desses dias que nós estamos vivendo, isso é importante. Vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Partido 1. Vamos ler de pé também, para não dormir? Os irmãos acharam? Amém? Amém. Vamos lá. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Irmãos, a palavra do Senhor é forte, pode sentar. Irmãos, não tem conversa com esse tipo de pessoa, a palavra de Deus é clara, foge também destes. Irmãos, é esse o caráter das pessoas dos últimos dias. Não é diferente disso. Não espere algo diferente disso. Parece que você está lendo aqui um jornal, não é verdade? De tão atual que isso é. Primeira característica dos últimos dias dos homens: egoístas. O que é egoísmo? Amor a si mesmo, amor ao ego. Uma pessoa que ama o ego, ela pode amar Deus? Ela pode amar o próximo? Não pode amar. Segunda característica: avarento. Na primeira epístola de Timóteo, até a gente falou sobre isso. Apego ao dinheiro. Pessoas que trabalham, têm 2 trabalhos, 3 trabalhos, estudam, como aquele homem de Lucas 12 que nós lemos, que ajunta nos celeiros, abre um outro celeiro. O que o Senhor diz para ele? Vocês lembram? Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Este é o que ajunta para consigo mesmo, e não para com Deus. Avareza, amor ao dinheiro. As pessoas não são satisfeitas com aquilo que elas têm. Elas precisam, como pessoas insaciáveis, ter mais, ter mais, ter mais, ter mais. Em vez de preocupar com ser algo. Deus, ele se preocupa com o que somos, não o que temos.
Terceira característica, jactância, é uma forma de dizer, os irmãos me ajudem, fugiu da cabeça. Uma pessoa orgulhosa, vaidosa, ostentação, não precisa nem falar mais, né? Hoje, culto ao corpo é algo muito cultuado, não é verdade? Isso não era diferente da época de Timóteo, ali na cidade de Éfeso. Arrogantes, pessoa arrogante, blasfemadores. Vocês sabem o que é blasfêmia? Pessoas falavam mal de Deus. E se nós formos ver ainda, se os irmãos quiserem estudar depois, já foi citado pelo menos umas 2 vezes. Na igreja ali em Éfeso havia blasfemadores, Himeneu e Alexandre. Imagina, irmãos, nós estamos reunindo e de repente um irmão levanta e blasfema o nome de Deus no meio da reunião cristã, no meio do culto. Caráter dos últimos dias: homens blasfemadores, desobedientes a quem? Aos pais. Irmãos, isso é ou não é uma realidade? Desobedientes aos pais, ingratos. A pessoa tem tudo, foi falado hoje, a pessoa tem tudo, tem comida todo dia, tem roupa lavada, tem instrumento de locomoção, viaja, é ingrato, ainda está reclamando. Irreverentes. Irmão, quanta reverência falta, principalmente a Deus. Não se respeita os mais velhos hoje também, não é verdade? Pessoas mais velhas não são respeitadas, mais novos não tem respeito aos mais velhos, não honra os mais velhos, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. Irmãos, olha isso aqui agora, sem domínio de si, pessoa que não tem domínio próprio. A língua, por exemplo, a pessoa está coçando para falar algo, não aguenta, fala. Cruéis, inimigos do bem, traidores. Irmãos, Mateus 24 é um texto que fala que os próprios irmãos se trairiam uns aos outros. Atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Irmãos, hoje é apresentado muito entretenimento para nós, não é verdade? Praticamente a vida da pessoa se torna uma vida de trabalhar para ter dinheiro, para se entreter. E você se torna uma pessoa vazia, pobre, miserável. Irmãos, não esqueçamos, os dias que estamos vivendo também podem ser comparados aos dias da igreja em Laodiceia. E ela dizia de si mesma, o conceito que ela tinha de si mesma. Eu sou rica, uma pessoa abastada. Eu não preciso de coisa nenhuma. Eu não preciso de comunhão com outros cristãos. Eu não preciso receber algo do corpo. Só o que nós temos aqui está bom. Não precisamos receber, não precisamos compartilhar o que nós temos. Nós somos abastados, não precisamos de coisa alguma. Qual é o critério do Senhor para ela? Não sabes que tu és cega, pobre, miserável, nu. Então esse é o caráter dos nossos dias, irmãos. E a resposta aqui em 2 Timóteo, versículo 5, fala: eles ainda iam ter forma de piedade. Forma de piedade, uma fé hipócrita. Forma de piedade, não tem piedade, só tem a forma. Negando-lhe, entretanto, poder. Foge também destes. Foge. Tem um outro versículo em 2 Timóteo 2:22. Os irmãos que sabem de cabeça, fala comigo. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Irmãos, a palavra de hoje de Deus para nós é: foge. Irmãos,
tenta se associar, e senão você vai cair. Não tem jeito. São os últimos dias. E eram esses dias que Timóteo estava vivendo, não são diferentes dos nossos dias. A palavra últimos dias na Bíblia se refere a um período da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Então aquilo que já tinha naquela época do começo, só ia se intensificando, até chegar aos nossos dias, irmãos. Nós estamos vivendo os momentos pré-tribulacionais, os momentos antes do anticristo. Ele está para chegar a qualquer hora, irmãos. E era esse mundo na época de Timóteo, e é o nosso mundo de hoje. Então, irmãos, quão é importante hoje que tenhamos um testemunho. Irmãos, quando eu falo de testemunho, eu não falo de você vir, querer defender a verdade. Você está na sua escola lá, primeiro dia de aula, aí você vai e quer discutir com o seu professor criacionismo e evolucionismo. Não é isso. Não é você querer defender a verdade, mas você ser o testemunho da verdade. Primeiro, irmão, por exemplo, esse exemplo da escola. Irmão, seja o melhor aluno. Seja o melhor aluno. Não chegue logo no primeiro dia, ninguém te conhece. Seja o melhor aluno lá dentro. Irmãos, tenha notas boas. Prove que você é gente boa. Prove que você é uma pessoa que as ideias que você fala é algo interessante. E aí, quando for levantado a mão para falar desse assunto, quando você levanta a mão, as pessoas vão parar e falar: peraí, mas esse cara, vamos ouvir o que ele tem para falar, vamos ouvir o que ele tem para falar, porque ele é diferente. Esse camarada é um bom aluno, vamos escutar ele. Então, irmãos, se você não tem um bom testemunho, irmãos, o que você fala, por mais que esteja correto, não vale a pena ser ouvido. Por mais que esteja correto todas as suas palavras, se você não sustenta um testemunho, nada do que você fala tem efeito algum. Por quê? Porque a sua vida não condiz com aquilo que você prega, com aquilo que você fala. E é isso que foi recomendado a Timóteo. No meio de toda aquela bagunça, no meio de todo aquele ambiente, foi falado para ele: torna-te padrão. E padrão não é o padrão do mundo, padrão dos fiéis. Bom, não é para você ser apenas diferente das pessoas do mundo, mas você tem que ser um padrão dos fiéis. E primeiro, na palavra. E aí, segundo, aí vai apertando o procedimento. Ou seja, o que você fala, irmão, você tem que proceder de igual modo. O pecado, irmãos, ele destrói a nossa testemunha. E nós que somos jovens, podemos ficar marcados para o resto da nossa vida, por causa dos nossos pecados. Podemos carregar marcas que vão atrapalhar o nosso testemunho. Vou exemplificar com algo. Alguns irmãos já conhecem esse exemplo. Os irmãos sabem como esquimó caça lobo? É interessante. O esquimó, ele vai, coloca um pouco de sangue em facas afiadas e coloca um monte de gelo em cima. Ele vai forrando com gelo, vai deixando bonito aquilo ali, de maneira que o sangue ainda seja visível, aparente. E aí o lobo aparece, ele vai caminhando até ali, começa a lamber, vai lambendo aquele sangue gelado, e vai lambendo, de repente ele sente um sangue quentinho, vai lambendo aquele sangue, lambendo, e se cortando no próprio sangue dele, achando que aquele sangue é de algo que está ali morto, e por fim ele morre. Vamos cuidado com o pecado. Você vai lambendo, não, só uma provadinha aqui. Todo mundo faz. Por que eu não posso fazer? Vou dar uma lambidinha, tá gelado ainda, não é nem quente. O pecado engana, o pecado nos destrói. Destrói o nosso testemunho. Não estou dizendo que se você pecar você vai deixar de ser salvo, não estou dizendo nada disso. Mas, irmãos, o nosso testemunho depende totalmente disso. Como está a nossa vida, jovens?
Como eu falei no começo, qual a situação da igreja hoje? Pergunta, hoje a gente saiu para pregar o Evangelho. O que as pessoas falam de nós? Como as pessoas nos veem? O que elas acham de nós? Somos apenas religiosos, fanáticos, pessoas que estão indo lá para levar uma outra religião, para fazer elas escravas de um sistema que cobra para elas continuarem participando. Será que é isso, irmãos? Será que é dessa maneira que as pessoas nos veem? Bom, como é que está o nosso testemunho? Será que as pessoas nos veem como pessoas que vão apenas pedir o dinheiro delas, de que apenas as necessidades humanas vão ser sanadas? Irmãos, disso depende de toda a nossa vida. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 15 e 16. Vamos ler em pé de novo? 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 15 e 16. Vamos ler juntos? Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na... Irmãos, vamos ler de novo? Agora todo mundo junto, forte. 3, 15 e 16. Perdão, irmãos. Por isso que ninguém estava lendo junto comigo, né? Perdão, irmão. 1 Timóteo, capítulo 3, 15 e 16. Vamos agora? Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Não pode sentar. Irmãos, é essa mensagem do cântico que a gente louvou o Senhor. Irmãos, mas o versículo 15 é muito interessante. Muito interessante. Ele fala como se deve proceder o capítulo fala de como se proceder na casa de Deus, que é o que é a igreja? É a casa do Deus vivo. Irmãos, nós não estamos na casa de um Deus morto. Se o mundo fala que Deus está morto, a igreja está aqui para mostrar, através do seu testemunho, que Deus não está morto. E a igreja, mais do que isso, ela é a coluna e baluarte da verdade. Irmãos, para que você vive? Irmãos, o que é igreja? Igreja é um prédio com uma cruz em cima, com um sino. É isso que os irmãos entendem de igreja? Isso não é igreja. Igreja somos nós. Igreja é eu e você. Irmãos, a nossa vida é para isso. A tua vida é para sustentar a verdade. Coluna, o que é uma coluna? Sustenta o teto. A gente está vendo colunas aqui. Então, sustentando isso aqui. Senão tudo isso aqui cairia. E o fundamento, o baluarte, o fundamento da verdade. Irmãos, essa é a função da igreja. Essa é uma das funções da igreja. É para isso que nós estamos aqui. É esse o nosso testemunho da verdade. E qual verdade? O versículo 16 diz qual é essa verdade. Que um dia, alguém, se Deus, esse alguém é Deus,
se manifestou na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então, irmãos, nós vivemos numa era que é chamada pós-cristã, uma era onde impera o relativismo, onde disse que tudo é relativo, onde o ateísmo cada vez cresce mais, cada vez mais os ateus têm mais espaço, onde a fé dos pagãos, eles demonstram às vezes muito mais fé do que nós, não é verdade? Por exemplo, se nós pegarmos o Islã como exemplo, pegamos esses jovens que dão a vida na jihad, como eles chamam, a guerra santa, eles estão fazendo nada mais, nada menos do que está falando no livro. Há versos lá que diz para eles fazerem essa guerra santa, matar cristãos e judeus. Eles estão sendo nada mais, nada menos fiéis àquilo que foi escrito para eles. Então nós vemos, não só com respeito a eles, mas podemos pegar um monte de pagãos, de religiões pagãs, nós vemos que eles apresentam de fato, hoje, no nosso tempo, uma fé muito maior do que a nossa, na mentira, no erro. E nós temos essa verdade. E nós, com a nossa vida, deixamos de testemunhar essa verdade. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3. Esse não precisa ler de pé, não. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Vamos ler? Amém ou misericórdia? Deus misericórdia aí, vamos ser misericordiosos com eles. Amém? Amém. Vamos ler juntos? Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Irmãos, esse versículo fala que nós somos cartas vivas. Irmãos, você é uma carta viva. Irmãos, e isso significa que aquilo que você faz, você está testemunhando, seja para bem, seja para mal. Então, isso significa, irmãos, que o seu testemunho, ele pode atrair pessoas a Cristo, como também o seu mau testemunho pode afastar as pessoas de Cristo. Você é uma carta viva. Tem uma frase interessante que diz o seguinte: a cada 100 pessoas, uma lê a Bíblia, 99 lê o cristão. Então é interessante nós vemos isso, irmãos. De cada 100 pessoas, uma lê a Bíblia, 99 lê o cristão. Irmãos, nós somos pessoas que são lidas, somos cartas vivas. Por onde você anda, a sua vida, às vezes você pode pensar que é uma coisa mínima. Você está dando um testemunho. Que tipo de testemunho você quer apresentar diante de Deus? Como alguém que foi aprovado ou como alguém que foi desaprovado por Deus? É interessante nós vermos, irmãos, que no passado era a igreja que expunha aos mundos o pecado do mundo. Nós hoje, os tempos que nós estamos vivendo, são tempos onde o mundo se levanta e diz para a igreja lidar com seus próprios pecados. A igreja antes tinha medo de que o mundo se infiltrasse nela. Hoje é o mundo que tem medo de ser participante do que há no meio cristão. Ó, irmãos, que o Senhor de fato nos leva a um verdadeiro arrependimento. Se nós fomos encontrados naquela lista, e se nós não temos um testemunho, quer dizer que ainda há chance. Vamos ver
ainda dois exemplos de alguém que teve um mau testemunho, depois, para terminar, a gente vê alguém que teve um bom testemunho. Vamos abrir a Bíblia no livro de Jonas. Livro de Jonas, os profetas menores. Livro de Jonas, para quem não conhece a história de Jonas, enquanto os irmãos procuram, eu já vou tentar dar uma adiantada, uma resumida, para ficar mais claro. Nós somos jovens, né? Não vou tentar aprofundar nisso. Jonas, ele era um profeta do Senhor em meio ao governo humano das nações. Jonas viveu numa época bastante difícil. E Jonas era um israelita, do povo de Israel. Ele vivia numa época em que a Assíria, ela ameaçava Israel. O governo assírio ameaçava Israel. E a Assíria era o grande poder da época. E Jonas, como profeta do Senhor em Israel, o Senhor disse para ele ir e pregar aos assírios. Então aqueles que ameaçavam o próprio povo dele, imagina, vamos tentar exemplificar o seguinte: imagina que a Argentina, nossa vizinha aqui, se tornou um grande império. E os argentinos, eles estão nos oprimindo, estão acabando com a nossa moral, estão nos desmoralizando. Em tudo eles são melhores do que nós. E Deus vai dar uma palavra para esse povo: eu vou destruir esse povo, porque ele está arrogante, ele está soberbo, ele está pecaminoso. Irmãos, qual seria a sua reação? Você ia ficar feliz? Esse povo, ele ia oprimir o Deus, já estava oprimindo o Deus, corria o risco desse povo anexar o seu território, acabar com... Imagina, você é casado, eles rompem o seu casamento, forçam a tua mulher, pega a tua criança. Eles eram cruéis, os assírios, eram muito cruéis. Mas imagina se fosse a Argentina, para ficar mais fácil de entender. E imagina que Deus vai e diz: eu vou destruir esse povo. E é você que vai lá dar essa mensagem. Você ia ficar feliz? Jonas, ele acabou... Vamos ler, todo mundo achou? Jonas, capítulo 1, versículo 1. Aí a gente continua a história. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, Nínive era a capital da Síria, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmãos, vamos parar aqui um tempinho. É interessante que Jonas, ele fugiu da presença do Senhor. Por quê? Ele sabia que o Senhor era bondoso. Ele sabia que havia chance daquele povo se arrepender. Então, imagina se aquele povo, ele pregasse, aquele povo se arrependesse, eles não iam ser destruídos. E eles poderiam continuar governando e oprimindo o seu povo. Continuando. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, com D minúsculo, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Outras versões bíblicas dizem que ele não só dormia profundamente, mas como ele roncava. É interessante nós vermos essa história de Jonas. Por quê, irmãos? Porque nós vivemos num tempo do governo humano,
no final do governo humano, onde as coisas foram intensificadas, o governo assírio, o assírio está para chegar, e nós somos profetas de Deus. Nós temos uma missão da parte do Senhor, de fazer o quê? Fazer o que nós fizemos à tarde, de levar a palavra de Deus às pessoas, para quê? Para que elas não sejam destruídas, para que elas não incorram em destruição, para que elas não sejam condenadas. Mas o que aconteceu com ele? Ele falhou na sua missão. Irmãos, a missão da igreja é ser sal da terra e ser luz do mundo. Mas o que Jonas fez? Fugiu da presença do Senhor. Tarsis, alguns estudiosos dizem, era como o sul da Espanha. Então era como se fosse o último lugar do mundo da época para fugir, bem longe daquele cenário de onde estava acontecendo. Então a gente vê o que aconteceu ali naquele navio que ele entrou. Fez uma grande tempestade. E aí o navio estava a ponto de se despedaçar e os marinheiros ficaram com medo. Irmãos, vejamos claramente, quando nós fugimos da nossa missão, quando nós fugimos daquilo que Deus determinou para nós, ao invés de sermos bênçãos para as pessoas, nós tornamos uma maldição para as pessoas. Veja claramente, pessoas ficaram com medo. O navio estava a ponto de se despedaçar e veio uma grande tempestade. Irmãos, nós temos sido bênção ou maldição para as pessoas. O nosso testemunho tem sido de abençoar as pessoas ou de amaldiçoar. É interessante que ele fugiu da presença do Senhor. É interessante analisar isso também, porque ele era alguém que conhecia o Senhor. Você já, conhecendo o Senhor, já tentou fugir da presença dele? Você já tentou fugir dos irmãos da igreja? Irmãos, é a pior coisa você conhecer o Senhor e fugir do Senhor. Por quê? Porque tudo vai falar de Deus. Você não vai ter prazer onde você estiver. Você pode estar na balada, você pode ir pecar em qualquer lugar. Você conhece o Senhor. Você não vai ter prazer naquilo. E mais do que isso, tudo vai te lembrar Deus. Tudo. Jonas, ele estava dormindo profundamente. De repente ele acorda e está no meio de uma fervorosa reunião de oração. As pessoas estavam cada um orando ao seu Deus. É aquilo que eu falei. As pessoas, os pagãos ali, estavam com mais fé no Deus deles do que Jonas, no Deus verdadeiro. Não é os nossos dias. É os nossos dias. E Jonas, ele estava dormindo profundamente. O que estava acontecendo? Ele estava para morrer, todo mundo estava para morrer ali. E ele estava dormindo, ou seja, ele não estava nem aí. É como se ele quisesse a morte. Então, outro sintoma de uma pessoa que foge de Deus é querer a morte. Vamos continuar lendo. 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado ao sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Versículo 8. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Então, irmãos, nós vemos que claramente aqueles homens ainda lutavam por suas vidas, mas Jonas não fazia o mínimo esforço para lutar pela vida dele. Ele era o tipo de cristão que só ora a Deus na maior dificuldade possível. Na maior dificuldade possível. As pessoas, o navio estava quase se rachando, estava todo mundo orando. Era ou não era um motivo para orar também? Claro que era. E ele não orava. Permaneceu
ali na dele. E aí perguntaram, né, quando descobriram que ele era o problema ali. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a terra? De que povo és tu? E a resposta que ele der é bem vaga. Sabe, irmãos, quando te perguntarem de que povo és tu? Quem é você? O que você vai responder? Qual vai ser a tua resposta? Vai ser uma resposta vaga? Uma resposta sem sabor? Uma resposta que não ilumina? Foi essa a resposta de Jonas. Ele nem respondeu todas as perguntas que eles fizeram. E ele respondeu ainda com hipocrisia, porque ele disse que temia o Senhor. Mas alguém que teme ao Senhor, ora ao Senhor. E ele não fez uma oração. E aí no versículo 11, disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Estava ficando pior ainda. 12, respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietara, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Irmãos, ele estava ou não estava disposto a dar fim à vida dele? Irmãos, tem jovens cristãos, por anos, serviram a igreja, estavam com o Senhor, e que se desviaram da fé, por não conservarem uma boa consciência, e se suicidaram. Não tiveram amor à própria vida e se suicidaram. Irmãos, quando você foge da verdade de Deus, quando você foge de Deus, o resultado final disso é que você não vai ter amor nenhum à sua própria vida. E você vai sentir até vontade de se matar, de tirar a tua própria vida. A existência se torna a tua própria inimiga. Ele falou, me lança no mar. 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. Irmãos, olha só, até os homens estavam tendo misericórdia dele, querendo salvar a vida dele. Mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Aleluia! Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Irmãos, aí daí para frente os irmãos já conhecem a história, né? E Jonas, e para nós vermos aqui claramente, os marinheiros ainda queriam salvar a vida dele, clamaram ao Senhor pela vida dele. E ele não clamou nenhuma vez, ele não orou nenhuma vez, ele tinha um motivo de sobra para orar ao Senhor, falando, Senhor, eu pequei. Mas é interessante ver que ele declarou que ele fugiu da presença do Senhor. Então, irmãos, isso está no versículo 10, no finalzinho, porque ele o havia declarado. Então Jonas, ainda que ele não orou, ele reconheceu que a culpa era dele. Então, irmãos, só tem duas maneiras de o mundo crer no testemunho da verdade, testemunho que a igreja exerce. Uma é se a igreja de fato exercer com pureza esse testemunho da verdade, e a outra maneira é quando a igreja confessa os seus pecados, quando a igreja diz, o que está acontecendo hoje é culpa nossa, somos nós que somos culpados por isso que está acontecendo. E irmãos, falando francamente, a situação hoje no mundo, todo esse relativismo, situação política, vamos colocar também, desemprego, colocar todo esse pacote dessa dificuldade. Por quê? Por quê? Porque a igreja tem falhado. Irmãos, nós temos falhado. Nós temos falhado diante do Senhor. Nós precisamos nos arrepender.
nós não temos dado testemunho da verdade. Nosso testemunho tem sido muito fraco, tem sido um testemunho paupérrimo, miserável. E o mundo, quando olha para nós, não tem vontade de ser cristão. Nós não espalhamos esperança. Ô irmãos, que situação. E o Senhor olha para nós, que é uma noiva preparada. Nós oramos ao Senhor, o Senhor encontra essa noiva, encontra o testemunho em nós, Senhor. Encontre em nós hoje esse testemunho. Eu não quero ser como Jonas, mas ainda assim, declarando os pecados dele, as pessoas creram. Então, as duas maneiras, ou é quando de fato testemunhamos impureza, a outra maneira é quando nós confessamos o nosso pecado. Confessamos que a falha está em nós. Aí o mundo crê. De verdade. E se nós formos ver Jonas, provavelmente ele ficou o primeiro e o segundo dia no grande peixe sem orar. Provavelmente ele só foi orar no terceiro grande dia. Irmãos, que necessidade nós temos de orar, de oração. Palavra em Timóteo mesmo, capítulo 2, diz, 1 Timóteo capítulo 2, 1 diz, antes de tudo. Irmãos, que palavra preciosa. Antes de tudo, pois os exorte, palavra forte, e se utilize a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, a favor de todos os santos, e não só dos santos, dos governantes, de todas as pessoas. Irmãos, você tem orado? Você tem orado apenas por você, pelas suas necessidades, ou você tem orado pelos irmãos, você tem orado pelas pessoas, você tem orado pelo presidente do teu país, você tem orado para que o Senhor opere uma mudança, ou simplesmente você critica o que está acontecendo, se esgueirando da sua responsabilidade? Irmãos, nós temos o privilégio de orar, de falar com o Senhor, de suplicar, antes de tudo. Oh, irmãos, é tão preciosa essa palavra, mas nós somos apressados, vivemos num mundo tão apressado, corrido, nós esquecemos esse antes de tudo, nós pulamos para a segunda e terceira tarefa, para a quarta, e esquecemos a oração. A oração é tão deixada de lado nos nossos dias, irmãos, é tão desprezada. E é por isso que nós, quando nós olhamos para os cristãos, nós não vemos santidade, padrão de santidade, porque falta uma vida de oração. Não tem um testemunho sólido de oração. Consagração. Consagração. Como você obtém isso? Se não por meio da oração. Devemos orar, orar e orar. Quanto mais oramos, irmãos, mais assunto nós temos para orar. E o Senhor vai colocando no nosso coração. Tem um versículo, creio que em Ezequiel, diz que o Senhor estava para destruir uma terra. E Ele queria uma pessoa só que se colocasse na brecha. Mas Ele não achou ninguém. Oh, irmãos, talvez essa seja a nossa situação hoje. O Senhor está esperando que nós oremos. Tão simples. Nos achegarmos a Deus. O Senhor está esperando alguém que se coloque na brecha diante dele para orar. Mas nós não temos orado. Nós temos falhado. Irmãos, mas além desse testemunho ruim, vamos para a parte positiva. Vamos ver quanto tempo eu tenho ainda. Eu tenho medo de extrapolar. Vamos abrir no livro de Daniel. Prometo que é rápido. Livro de Daniel, um pouquinho antes de Jonas, ele também foi alguém que viveu em tempos como os nossos. Daniel foi um profeta de Deus que viveu em tempos onde o Império Babilônio estava governando o mundo. Tinham reis cruéis também, reis orgulhosos. E é interessante, irmãos, nós olharmos a vida de Daniel. O povo de
Israel ali foi levado cativo. Cativo. E talvez, irmãos, você reclame da sua situação hoje. Mas meu pai não deixa eu fazer nada, eu me sinto como um cativo. Eu não posso dirigir, eu não posso fazer isso, eu não posso ir para tal lugar. Não, mas eu queria dizer para você, sua situação não é nunca pior que a de Daniel. Alguém aqui tem 15, 16 anos? Levanta a mão, por favor. Saiba, Daniel tinha sua idade quando ele foi levado cativo para a Babilônia. É interessante que o povo de Israel falhou. Como nos nossos dias, o povo de Israel estava em apostasia, o povo de Israel adorava ídolos, e o resultado disso é o povo de Deus ser levado cativo. Bom, talvez haja situações na sua vida que você foi levado cativo de fato por Deus. E Deus quer que você o encontre lá nesse cativeiro, assim como Daniel encontrou. Daniel, por volta de 15, 16 anos ele tinha, quando ele foi levado cativo. E Daniel, ele era alguém da nobreza de Israel. Ele não era qualquer jovem, um jovem sem instrução. Ele era alguém nobre, da nobreza. E, irmãos, os babilônios, eles tinham costumes bem parecidos com os assírios. Eles eram cruéis. E uma dessas crueldades era levar as pessoas amarradas, com bolas, acorrentadas a pé até o cativeiro. Então imagine esse jovem de 15, 16 anos, imagina você nessa situação, sendo levado de Jerusalém, longe dos seus pais, longe da sua família, longe daquilo que você gosta, da cidade do seu Deus, do templo do seu Deus, dos seus amigos, para um lugar de adoração a ídolos, um lugar pagão onde as pessoas são cruéis. E o percurso de Jerusalém até Babilônia, ali mais ou menos a capital, Bagdá hoje, é de 900 quilômetros. Isso se for em linha reta. Imagina, daria... Só que o seguinte ainda, não existe esse caminho em linha reta. Eles precisavam circundar montanhas, vales, rios. Então pode pôr 1.500 quilômetros aí. Imagina você sair daqui, mais ou menos de Corubataí, a gente está, mais ou menos até a Bahia, velho. E você não está indo para uma colônia de férias, você está indo para o cativeiro. Você está indo para o cativeiro. É aproximadamente 25 quilômetros por dia. É interessante que, eu falei que os babilônios, eles imitavam os assírios em alguns de seus comportamentos, principalmente na crueldade. E qual era esse costume deles? O primeiro era esse: escolher jovens de boa aparência. E eles escolhiam esses jovens de boa aparência, geralmente no meio da nobreza, no meio dos filhos dos reis. Então esse era o primeiro costume que tanto os babilônios como os assírios tinham para com esses jovens. O segundo costume, irmãos, é interessante, que os reis, eles precisavam de copeiros, às vezes precisava experimentar o vinho e saber se o vinho estava estragado ou não. Se você pegar um jovem, não desprezando, mas pega um jovem da periferia, ele vai saber distinguir entre vinho e vinho? Não vai saber. Eu não sei até hoje. Mas um jovem nobre sabe. Ele sabe distinguir entre um bom vinho e um mau vinho. Ele era posto lá para provar se o vinho estava estragado ou não, até se o vinho estava envenenado ou não. E Daniel estava sendo levado para essa tarefa, para assistir diante do rei Nabucodonosor. E hoje é como se fosse o camarada saber dar um nó de gravata, provar o vinho, entre outras coisas. Eles tinham um costume cruel com as pessoas. Eles costumavam, porque imagina o seguinte: um jovem bonito, de boa aparência, inteligente. O que podia acarretar isso? Esse jovem podia atrair o interesse da esposa do rei. Então o que eles costumavam fazer com esses jovens? Castrar esses jovens. Há alguns estudiosos que dizem que Daniel
também sofreu esse castigo. E isso se deve ao quê? Vamos ler o livro de Daniel. Primeiro eu ia falar, porque você só vê ele com o chefe dos eunucos. Vamos ler, a partir Daniel 1, capítulo 1, versículo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro. Disse o rei a quem? A Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Os 6 agora. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha o 7. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Interessante a gente olhar esses costumes que eles tinham. A palavra aqui, é interessante a gente ver que até os nomes deles foram trocados, a comida deles foi determinada, e é isso que o mundo quer fazer com você hoje. O mundo quer trocar o teu nome, o mundo determina um tipo de comida para você, sacrificada a demônios. É interessante que a palavra de trocar o nome aqui, o nome de Daniel significa Deus é meu juiz. Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias, Jeová é amável, ou favorito de Jeová. Jeová é amável, o favorito de Jeová. Misael, quem pode ser como Deus? E Azarias, que significa Jeová me ajuda. Eles colocaram nomes do mundo para eles. Veja, o nome de Daniel se tornou Beltesazar, que significa príncipe de Bel, ou favorito de Bel. Bel é uma divindade pagã. A Ananias, o de Sadraque, que significa iluminado pelo Deus Sol. A Misael, o de Mesaque, que é quem é como Vênus. E Abednego, que era o Azarias, que significa o servo fiel do Deus Fogo Negro. Então, irmãos, o mundo quer mudar o teu nome, assim como mudou o nome de Daniel. Mas voltando à questão da castração, é interessante ver que todas as vezes a gente vê que eles estavam com o chefe dos eunucos. É isso que os estudiosos dizem. Mas tem ainda outro agravante, que era onde Daniel foi jogado na cova dos leões e os amigos deles foram para a fornalha ardente. Interessante ver que eles foram lançados sozinhos para esses lugares. Não vai ter tempo para ler, mas os caldeus, os babilônios e os assírios tinham o costume de, quando vai julgar uma pessoa, era jogada toda a família dessas pessoas. Tanto que até as pessoas que estavam querendo fazer intrigas com os amigos de Daniel, eles foram lançados, não só eles, como a família deles e até as coisas deles foram destruídos. E tem um versículo ainda, esse eu gostaria que lesse, de Isaías 39, 7. Realmente esperar o reino do cativeiro não é fácil. Esperar a volta do Senhor não é fácil. Mas Ele vai voltar. Isaías, capítulo 39, versículo 7. Eu vou ler. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio da Babilônia. Isso ele estava falando dos reis de Israel. Estava falando que dos filhos deles seriam tomados para que sejam eunucos no palácio da Babilônia.
Então, irmãos, imagina aquela situação de Daniel. Sua situação jamais está pior do que a situação de Daniel. Mas, irmãos, nós vemos em Daniel um caráter tão forte, uma personalidade que ousou ser firme diante de tudo aquilo que foi decretado para ele. Sabe, irmãos, o mundo decreta coisas para você hoje. O mundo ele não pede licença e decreta que você vai comer comida de demônios. Irmãos, eu não sei, mas você pode estar comendo comida de demônios, seja lá o que pode ser um jogo, pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser uma música. Irmãos, tem tanta comida de demônio hoje. E o mundo quer mudar o teu nome, para colocar nomes mundanos. A mudança de nome significa mudança de vida. Eles queriam tornar o povo de Israel como o povo do mundo ali. Vamos ler agora o versículo 8 do livro de Daniel, capítulo 1. Irmãos, e que tomemos essa mesma reação diante daquilo que se apresenta a nós. Eu vou ler para os irmãos. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E olha, Daniel era alguém que ele tinha respeito ali. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade, assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência em todas as visões e sonhos. Irmãos, se você continuar lendo o livro de Daniel, você vai ver que ele foi alguém que teve coragem para ser diferente. E nós vemos aqui que ele foi um testemunho diante daquelas pessoas. A comida dos ídolos foi oferecida a ele, mas ele ousou ser firme, ele foi resoluto, ele foi diferente, ele escolheu ser diferente, sabendo que ele podia morrer. Tem também o exemplo no livro de Daniel. O rei construiu uma grande estátua de ouro e determinou que todos adorassem aquela estátua. Os 3 amigos de Daniel não adoraram, e eles deram uma resposta ousada diante daquele rei. Qual foi a resposta deles? Vamos avançar um pouquinho. Daniel 3,16, eu vou ler. Os irmãos anotem aí, se deve ler depois. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles foram ou não foram ousados? Eles foram ou não foram firmes? Amém. Eles poderiam morrer, mas eles foram ousados diante de uma geração corrupta, diante de uma geração cruel. Eles não temiam a morte. Por quê? Porque eles tinham esperança no seu Deus. Amém. Irmãos, eu falei que o amor se esfriou
A fé, tem um outro versículo que diz que nos dias da vida do Filho do Homem, porventura ele acharia fé na terra. E tem outros versículos que falam que as pessoas estariam sem esperança. Irmãos, o livro de Daniel nos mostra que há esperança. Por quê? Porque o Senhor vai voltar. Porque o governo humano vai acabar. O governo humano está perto do seu fim. A pedra cortada sem auxílio de mãos está para chegar e vai derrubar essa estátua. E nós reinaremos junto com o Senhor. Irmãos, esses dias estão para chegar. Irmãos, isso tem que encher de esperança o nosso coração. Daniel, ele sabia por meio de profecia que aqueles reinados, aqueles impérios iriam acabar. E que havia um Deus que estava acima de todas as coisas. Um Deus que estava acima dos governos humanos. Um Deus que estava acima daqueles reis profanos. E que esse Deus voltaria para governar. E que esse Deus morreria um dia. E que depois ele voltaria. Irmãos, hoje nós estamos à beira do maior evento da nossa época. E posso dizer não só da nossa época, mas talvez da história humana. Que é a segunda vinda de Cristo. Irmãos, ele vai voltar. Você crê nisso? Irmãos, se você crê, você tem que dar testemunho disso. A nossa vida depende disso. Irmãos, quando as pessoas nos veem na rua, elas precisam crer nesse Deus. Crer que ele vai voltar. Irmãos, a nossa vida tem que passar essa esperança para as pessoas. Senão a sua vida não tem sentido. Senão você é um infeliz. Irmãos, não há povo mais cheio de esperança do que nós. Porque nós temos uma promessa que é fiel. De um Deus que prometeu que ia voltar. E o livro de Daniel fala isso. E Daniel cria nisso. Ele cria que aquele governo ia acabar. Irmãos, tem uma história para ilustrar. É bem interessante também. Se tornou até um filme. É um cachorrinho japonês chamado Hakito. Não sei se alguém já conhece essa história. Esse cachorrinho lá no Japão, todos os dias o seu dono, ele ia para o trabalho e o cachorro acompanhava até o metrô. E o dono voltava do trabalho e o cachorro estava lá esperando. Ele ia embora, mas depois voltava porque sabia o horário que o dono ia voltar. E todos os dias essa rotina, todos os dias o dono ia para o trabalho, o cachorro ia junto com ele no metrô. O dono voltava e o cachorro estava lá esperando. E de repente chegou um dia que esse cachorro começou a ficar diferente, latir, ele sentia que algo ia acontecer e ele como se quisesse tentar impedir o dono de não ir trabalhar naquele dia no metrô. E aí, irmãos, naquele dia o dono teve um infarto e faleceu. E ele não voltou. E aquele cachorrinho ficou ali dia após dia, indo, voltando, esperando o seu dono. Talvez, irmãos, o mundo fala para nós, dizendo que o Senhor não vai voltar. Onde está a promessa da sua vida? Alguns a jogam demorado, não é verdade? Mas, irmãos, aquele cachorrinho, ser irracional, esperava todos os dias o seu dono. E é interessante ver a história que ele foi envelhecendo. E hoje ele está até empalhado num museu no Japão, esse cachorro. Esperava todo dia seu dono. Todo dia ele ia pro metrô esperar o dono dele. Nossa, se um cachorro é capaz de esperar o seu dono todos os dias, como nós estamos esperando a volta do Senhor. Irmãos, ele vai voltar. Ele vai voltar. Isso tem que encher de esperança no nosso coração, ao ponto de nós esperarmos todos os dias a volta de nosso Senhor, porque ele vai voltar. Não tardará. Irmãos, é isso que eu tinha para falar. Queria que tinha outras coisas, mas não dá tempo. O Senhor vai voltar. Amém. Vai nos arrebatar. Amém. Nós vamos estar para sempre com Ele. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Sim.
Obrigado, Senhor, pelas tuas promessas que estão contidas na tua palavra. O Senhor prometeu que ia voltar. E queremos, até nossa morte, Senhor, se o Senhor tardar, isso não importa para nós. O que importa é que o Senhor vai voltar. Senhor, queremos esperá-lo, Senhor, todos os dias. Ó, Senhor, se um animal pode esperar o seu dono, Senhor, nós podemos esperar a Ti, que é o nosso dono. Senhor, nós te amamos, Senhor. Senhor, vem depressa, Senhor. Queremos estar dando testemunho de Ti. Ó, Senhor, testemunho do Senhor. Em meio a esse mundo corrupto, em meio a esse mundo que se vende, que se entrega às paixões, que se entrega aos prazeres, um mundo onde há pouca fé, onde o amor está esfriado. Senhor, nós queremos se levantar assim como Daniel, Senhor, para ousar firmemente, não se contaminar com as coisas desse mundo. Senhor, nós rejeitamos tudo aquilo que vem de Satanás para nós. Senhor, e se porventura ainda no nosso coração, ainda nós não tomamos uma decisão, Senhor, de rejeitar, Senhor, ainda fala conosco mais uma vez. Ainda toca o nosso coração mais uma vez. Para que possamos ver, Senhor, a sublimidade, a Tua beleza, a Tua importância, Senhor. E que possamos de fato dar um testemunho fiel em nossos dias. Para que o Senhor ache a sua noiva. Para que o Senhor possa nos beijar. Para que o Senhor possa nos encontrar. Estar contigo para sempre, Senhor. Esse é o nosso desejo, Senhor. Senhor, não há palavras para expressar tudo aquilo, Senhor, que nós queremos dizer ao Senhor. Senhor, nós podemos dizer a Ti, Maranata, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus.